Já posso falar? Pode falar, Marinal, você vai me orientando em relação aos slides, tá? Para eu ir Tá, ok. passando. Tá, joia. Boa noite, pessoal. Boa noite especial aí para o Caio, que eu conheço, a Anitta. Já nos conhecemos de longas datas. São seus alunos, né, Adriana? Oi. Para quem não me conhece, né, eu já fui apresentada. Meu nome é Marinalva e eu sou professora da Educação Básica do Estado do Tocantins e sou mediadora de leitura, não só há 5 anos como tenho o clube de leitura, mas sou mediadora de leitura já há bastante tempo. E atualmente eu sou presidente do clube de leitura Blackout Virtual. Atualmente não, sempre serei. O meu cargo é vitalício, né? Tendo em vista que eu sou a idealizadora, né, desse projeto. Então, eu comecei os meus slides, eu fiz questão de organizar os slides, porque o clube de leitura, como a gente tem bastante encontros, a gente tem muita foto, né? Então, eu acho que fica mais gostoso, né, compartilhar essas fotos com vocês. Então, no final da minha apresentação, a gente vai passar algumas fotos para vocês visualizarem, tá? Quem quiser falar enquanto eu estiver apresentando, quiser fazer alguma pergunta, tá? Pode ficar à vontade. Então, essa foto aí é lá do nosso espaço, lá na UFC, no auditório, um- uma prateleira de livros de literatura infantil, faz parte do nosso acervo, né? Porque lá a gente tem uma biblioteca, uma, uma singela biblioteca, uma pequena biblioteca. Então, eu inicio com essa frase aí, de Elizabeth, que diz o seguinte: o maior dom é a paixão pela leitura, porque ela é barata, consola, distrai, emociona, né? Dá-nos conhecimento sobre o mundo e uma enorme experiência, né? É uma iluminação moral. Então, que essa frase viva de reflexão, né? A parte barata não se refere ao livro físico, né? Porque já tem, inclusive, está tendo bastante debate sobre isso, os preços dos livros, né? Nós temos aí o Leonardo que também vai falar sobre isso, né? Mas hoje, quem quer ler tem muita opção, né, de acesso à leitura. Pode passar, professora Adriana, por favor. Então, o Clube de Leitura Blackout Virtual é uma entidade sem fins lucrativos, sem fins políticos ou religiosos, com fins educacionais, culturais, né? E foi fundada em 2016, dia 20 de agosto, inclusive fizemos 5 anos na semana passada. E é uma instituição devidamente registrada, tem CNPJ, tem equipe diretiva e tudo, né? Comecei com esse projeto na garagem da minha casa, na verdade não foi nem na garagem, eu organizei um cômodo que estava desocupado na época, um quartinho muito pequeno, para atender só os filhos das minhas colegas de trabalho, né? Para incentivar a leitura, né? O objetivo mesmo era funcionar como um clube de leitura de fato funciona, com poucas pessoas, né? Para a leitura de obras literárias, socialização dos livros lidos, como de fato funciona qualquer clube de leitura. Tá? Mas aí o público no início já foi enorme, já veio muita gente, então esse cômodo que eu organizei, coloquei as prateleiras de livro com o acervo pessoal que eu tinha, a gente não chegou nem a utilizá-lo, né? Só tiramos uma foto e quase não coube as crianças dentro. Aí a partir daí eu já comecei a atender essas crianças e adolescentes na garagem da minha casa e com apoio de voluntários da minha família, enfim. E o nosso público é infanto-juvenil. Na verdade, a gente começou só atendendo crianças, né? E os adolescentes vieram também, se interessaram pelo projeto. E a gente teve, inclusive, que dividir os grupos, né? Até porque a literatura da criança não é a mesma, né? Do adolescente, é uma literatura diferenciada, né? Então, desde o início, a gente atende separadamente. Uma semana a gente atende as crianças e na outra a gente atende os adolescentes
porque as atividades são diferenciadas. E o principal objetivo do nosso projeto é atrair, né, crianças e adolescentes para o mundo da leitura e oferecer, né, alternativas assim de distração, de lazer, de entretenimento, porque junto com as nossas atividades de leitura a gente oferece outras alternativas também, de atividades culturais também, de esporte, enfim, sessão de cinema, vocês vão ver mais na frente, pode passar. Então, hoje eu vou falar sobre as contribuições do Clube de Leitura para a formação de leitores aqui em Tocantinópolis. Pode passar, por favor. No que acreditamos? Nós acreditamos nessa frase enorme aí que eu coloquei, mas que diz tudo sobre o Clube de Leitura. Eu estou com ela aberta aqui no meu computador, porque é muito pequena a letra e eu não vou enxergar, mesmo usando óculos. Então, aqui, essa frase é de Krug, que diz o seguinte: a leitura ela é responsável por contribuir de forma significativa à formação do indivíduo, influenciando-o a analisar a sociedade, seu dia a dia, e, de modo particular, ampliando e diversificando visões e interpretações sobre o mundo com relação à vida em si mesmo. Para que essa eflorescência de fato aconteça, é primordial que a leitura propriamente dita ocorra em ambientes favoráveis à sua aquisição, mas, acima de tudo, seja propiciada respeitando o nível sociocultural do leitor. Então, eu grifei aí essa frase não, só duas palavras, né? Ambientes favoráveis, né? Então, é nisso que a gente acredita, que o ambiente favorável, ele propicia, ele facilita, né, o desenvolvimento do hábito da leitura, né? Eu costumo até dizer que a nossa leitura ela é trabalhada de forma diferenciada, de forma lúdica, né? Que, inclusive, não tem muita relação com a leitura que costumeiramente é trabalhada nas escolas, né? Que o professor passa para ler um livro, mas passa, inclusive eu faço isso, né, gente, para ver se meio que obriga, né, a criança, adolescente a ler, né? Faço uma ficha de leitura, um diário de leitura para preencher, para saber se realmente leu. Hoje a gente passa atividade para gravar vídeo, né, áudio, para saber se de fato leu, para atribuir pontos, né, nota àquela leitura. Então, o clube de leitura ele é diferenciado em relação a isso. A leitura ela é puramente trabalhada para desenvolver o hábito por prazer. Pode passar, professora. Continua aí sobre o que nós acreditamos, né? Assim, é outra frase de Norberto, que diz assim: assim pode-se perceber que a leitura é dos meios mais eficientes de formar cidadãos, e a literatura, parte intrínseca desta, é uma das mais belas formas de expressividade humana. Sua função social permite o gosto pelas artes, cultura e conhecimento de si mesmo, pois tem o poder de expressar os sentimentos mais especiais do homem, merecendo desta forma a importância e os valores sociais enquanto manifestação artística. Essa é outra coisa que nós acreditamos no clube de leitura, que a leitura ela possibilita um maior gosto pelos equipamentos culturais, ela favorece, na verdade, o acesso aos equipamentos culturais, pois quem lê muito, quem costuma ler, se interessa em assistir peças teatrais, em ir ao cinema, ver um livro sobre determinada obra, né, que retrata determinada obra, enfim, há um recital de poemas. Então, quem tem acesso à leitura tem maior acesso também a equipamentos culturais. Pode passar, professora, por favor. Eu organizei aí os principais benefícios da leitura, que eu acredito que todos conheçam, né? Mas não custa nada a gente estar reforçando, né, a importância da leitura. Então, a leitura ela ativa o cérebro, a leitura amplia o vocabulário, a leitura estimula a criatividade e a imaginação, promove benefícios para a saúde. Inclusive, tem uma pesquisa que foi feita na Finlândia, uma pesquisa muito séria, que comprova isso, que a leitura ela aumenta, inclusive, o número de dias, né, de quem lê, a quantidade, a vida da pessoa que lê. Então, essa é uma questão que é, de fato, comprovada.
A leitura ela melhora as habilidades de escrita e interpretação de texto. Pode passar, professora, por favor. E protege a mente, né, contra o surgimento de doenças que afetam os neurônios. Ajuda a reduzir o estresse, claro, né, e a melhorar a autoestima. Aprimora a concentração. E é uma prática que ajuda a melhorar a comunicação com os outros. E o fundamental que ajuda em todas as outras áreas, né, é que a leitura ela desenvolve o raciocínio, né, e o pensamento crítico. Pode passar. Eu organizei essa imagem aí, eu não peguei da internet, viu, gente? Eu mesmo que monto os meus slides e coloquei essa imagem aí para a gente refletir, né? Que hoje a gente fala tanto na geração virtual, né? Ah, hoje todo mundo que nasceu de 1995, 2000 para cá, a geração virtual, todo mundo tem celular, as crianças hoje têm acesso a celular e tudo. Então, hoje nós temos essa fama, né, mundial, na verdade, todo mundo, né, no mundo todo, os equipamentos eletrônicos se expandiram de uma forma assustadora, né? Aí a questão é, se nós queremos ter uma geração virtual, o que que a gente tem que dar para as nossas crianças? Um celular, um tablet, um computador, né? Mas o que que beneficia? Em que que beneficia? Muitas pesquisas são contra, né, equipamentos celulares, assim, para crianças, porque atrapalha a criança no desenvolvimento de vários aspectos, né? Mas mesmo assim nós estamos dando o celular para os nossos filhos, para as nossas crianças, para os nossos sobrinhos, enfim, presenteando pessoas, né, com aparelho celular. Pode passar, professora. Aí onde entra a questão. Se nós queremos ter uma geração leitora, o que é que nós teremos que dar para as nossas crianças? O que é que deveríamos, né, estar dando para as nossas crianças atualmente? Livros, né? Claro, livros. Com certeza a gente teria uma geração leitora se toda criança fosse incentivada a ler desde a primeira infância, nós teríamos uma outra realidade no Brasil, sem sombra de dúvida. Existe uma pesquisa que foi feita pelo Banco Mundial que fala que o Brasil ele vai levar 260 anos para alcançar o nível dos países ricos em proficiência em leitura. Ou seja, é praticamente impossível, né, isso acontecer. Porque nós estamos dando celular para os nossos filhos, não é livro. Então, provavelmente, se a gente não fizer algo, né, como a gente está fazendo aqui em Tocantinópolis, a gente não vai ver isso acontecer, né? E, de fato, a gente não vai ver. Se alguém for ver isso acontecer, a gente alcançar o nível dos países ricos, não seremos nós. Pode passar, por favor. Então, a gente acredita, né, que formar leitores é uma missão primordial, né, que deve ser inserida, a leitura ela deve ser inserida no ambiente familiar, na escola, em todos os lugares, né? Aí eu fiz questão de colocar essa citação porque ela é de uma escritora que, inclusive, a professora Adriana está trabalhando com vocês, que é Abramovich, né? Que fala o seguinte: alguém quer ler para eu não ficar com aquela sensação de que é só eu estou falando sozinha? Alguém pode ler essa citação aí de Abramovich, por favor? Ninguém? Eu vou ler aqui. Tá, joia. Como é importante para a formação de qualquer criança ouvir muitas, muitas histórias. Escutá-las é o início da aprendizagem para ser um leitor. E ser leitor é ter um caminho absolutamente infinito de descoberta e compreensão de mundo. É ouvindo histórias que se pode sentir também emoções importantes, como a tristeza, a raiva, a irritação, o bem-estar, o medo, a alegria, o pavor, a insegurança, a tranquilidade e tantas outras mais. E viver profundamente tudo o que as narrativas provocam em quem as ouve, com toda a amplitude, significância e verdade que cada uma delas faz, ou não, brotar. Pois é, pois é ouvir, sentir e enxergar com os olhos do imaginário. Abramovich.
Então, essa frase aí, quase que um texto, né, porque é enorme, dispensa até comentários. Obrigada, viu, Maria, né, que leu. Dispensa comentários, né? Então, todo mundo sabe da importância, né, da leitura na vida de qualquer ser humano, né? Então, pode passar, professora, por favor. Então, eu coloquei esse slide aí para retratar um pouco a parceria que a gente tem com a UFT. O Clube de Leitura, ele se fortaleceu, né, com essa parceria desde 2017, que a UFT registrou o nosso projeto como projeto de extensão, né? Vocês que são alunos, eu espero conquistar alguém hoje para fazer parte, né, desse projeto, que é o Clube de Leitura. Então, essa parceria é fundamental, porque nós trabalhamos só com voluntários, né? E se vocês, alunos, participarem, vocês, além de adquirir uma experiência ímpar, né, vocês também poderão receber certificado, né, no final de cada período. Geralmente, os nossos certificados são entregues pela UFC anualmente, né? Então, a carga horária é bem recheada, bem gorda, né? Atrai alguns alunos da UFC para nos ajudar. Acredito que não, porque quem já participou do clube de leitura é porque realmente gosta de criança e se interessa pelo projeto mesmo, não é só pela questão da carga horária. Pode passar. A minha fala é essa, viu, gente? Pode passar, professora. Já vamos entrar na parte das fotos, só para a gente apreciar um pouco, tá? Então, as nossas metodologias visam, né, inserir aí, coloquei várias crianças entrando aí no meio de vários livros, né? Então, é esse o objetivo do nosso projeto, inserir nossas crianças, atrair as crianças para o universo literário. Pode passar. Então, agora a gente vai passar bem rápido, viu, professora, para a gente não tomar muito tempo, tá? Essa aí foi a primeira palestra, foi o primeiro dia do clube de leitura, viu, gente? Então, eu convidei os pais, eu mandei convite personalizado pelo correio para os meninos, né? Então, foi uma coisa, assim, bem dinâmica e bem divertida. E nesse dia a gente convidou algumas pessoas e ministramos algumas palestras sobre para conscientizar, né, os pais e inclusive as crianças sobre a importância da leitura. Pode passar. Então, esse aí é o quartinho que eu falei para vocês, né? Muito pequenininho para caber as crianças, eles tinham que ficar dessa forma aí, amontoadas, né? Porque não caberia se fosse sentados, não tinha nem como colocar. Só coloquei um tapete no chão e eles tiraram só essa foto. Foi o único dia que eles entraram no espaço que eu tinha reservado para eles. Pode passar. Então, aí essa é uma das nossas atividades, né? A gente realizou essa Olimpíada aí de conhecimentos gerais e fomos para uma peitaria junto com as crianças. Tinha mais gente, né? Só essas pessoas aí não. Essa foto aí não pegou todo mundo. Convidamos músicos para tocarem para a gente, então foi um ambiente bem gostoso. Pode passar. Vou falar bem rápido, senão porque eu organizo, tem várias fotos, não vai ficar. Aqui são as leituras compartilhadas, né, socialização dos livros lidos. Aqui era na garagem da minha casa ainda, e então as crianças tinham dois espaços, o espaço das crianças e dos adolescentes. Pode passar. Continua, pode passar, é a mesma coisa. Esses são jogos educativos, a gente tem lá no nosso espaço, a gente tem o jogo Soletrando, Explorando o Brasil, Computador do Saber, jogo Quest, tem experimentos químicos, kit alquimia, enfim, a gente, então, eram coisas que eu comprava para os meus filhos e acabei liberando e colocando outras crianças para terem acesso. Pode passar. Leitura de livros impressos e digitais, então os meninos liam livros em PDF também, com uso de microfone, para perder a timidez. Pode passar. Aí nós também incentivamos a prática de atividades culturais, né? Então, nossos adolescentes foram fazer uma apresentação, uma dramatização de um poema que foi criado por esse escritor aí. É meu ex-sogro, uma pessoa, um escritor fantástico. Ele criou um poema chamado Blackout Virtual, em homenagem ao clube, né? Eu solicitei ele prontamente me atendeu. E a gente foi, inclusive, para um evento lá em Porto
Franco, na cidade vizinha, para quem não conhece, fazer a apresentação para muita gente. Pode passar. Agora é rapidinho, viu, professora? Vou tentar falar o mais breve para a gente não se estender muito. Professora, pode passar. Aí nós temos o nosso concurso Leitor Nota 10. Aí a gente estava fazendo a entrega das premiações, então a gente consegue essas premiações através de doações da comunidade em geral. E esse dia aí foi um dia muito especial. Passa, professora. Aí também foi do concurso Leitor Nota 10, nossas crianças recebendo as premiações, troféus, medalhas e outros presentinhos. Pode passar. E a UFT fez a entrega desses, ela, como eu falei, né, ela emite diploma certificado, né, de participação para todos os integrantes do projeto, sejam membros ou voluntários. E aí foi as duas entregas que a gente fez ali, não sei se vocês conhecem quem está ali fazendo a entrega, a professora Juliana Hipólito, que é da UFT, e o professor Leandro, fazendo a entrega do certificado para os meninos. Pode passar. Aí é o nosso festival literário e cultural, a gente costuma fazer, era para ser feito uma vez por ano, mas devido à falta de condições financeiras, a gente não tem estrutura para fazer esse tipo de evento anualmente, mas já fizemos dois, pode passar. Trabalhamos também com reconto de histórias infantis, com Aventais da Imaginação. Temos duas pessoas que são voluntárias que são fantásticas para contar histórias. Aí, nesse dia, era eu e Gemima, que também é aluna da UFT. A gente improvisa, né? Mas nós temos duas pessoas que são profissionais no reconto de histórias infantis. Pode passar. E a nossa noite do cinema é outra atividade que a gente faz, com refrigerante, pipoca, porque aqui na nossa cidade não tem cinema, viu, professora Adriana? Aí a gente oferece esse tipo de atividade para distrair um pouquinho as nossas crianças e enriquecer também, né, culturalmente. Pode falar, pode passar. Aí nós estamos no espaço da brinquedoteca, né? O nosso projeto ele é registrado pela professora que é responsável pela brinquedoteca da UFC, e a gente usou esse espaço aí um período, até a gente conseguir o espaço só nosso, que é lá no auditório hoje, no centro. Pode passar. Trabalhamos também com treinos de vôlei, futsal, tudo amador, viu, gente? É só mesmo, o objetivo é só se distrair mesmo, só interagir também, né, uns com os outros. Pode passar. Ping-pong, a gente começou ping-pong aqui em casa, né, tênis de mesa, na verdade, aí depois a gente foi para o UFC, lá tinha uma mesa e a gente fazia uso dessa mesa de lá. Pode passar. Esse aí é o nosso segundo Festival Literário e Cultural, esse aí é do Arioste, juiz aqui do Fórum de Tocantinópolis, nos prestigiando. Pode passar. Esse aí foi o nosso público, pode passar. Os meninos fazendo a apresentação de uma peça teatral que foi criada por uma integrante do Clube de Leitura, foi bem bacana. Ela fez uma reescrita do conto Alice no País das Maravilhas, chamado Alice no País dos Livros Perdidos, foi bem interessante, pode passar. Nossas crianças também fazendo apresentação, pode passar no dia do evento. Essa equipe aí tem alguns integrantes do curso de Educação do Campo da UFT. Eles vieram aqui fazer uma oficina de música com instrumentos alternativos criados por eles mesmos. Foi muito linda essa apresentação aí deles, maravilhosa. Pode passar. Esse é o nosso espaço hoje, lá na UFC, o auditório. Então, a gente tem poucas cadeiras, né, que a gente conseguiu. Aí a gente coloca os tapetes no chão e as crianças adoram. Pode passar. Bom, finalizando a minha fala, né, o ato de ler é tão necessário para a vida quanto os reflexos involuntários que nos mantêm vivos. Então, isso aí, se a gente pensar dessa forma, a gente nunca mais vai deixar de ler, né? A gente vai ler com frequência, porque a leitura realmente é fundamental
E quando a gente consegue, além de ser leitor, ser influenciador da leitura, ser mediador de leitura, com certeza é uma coisa muito melhor, muito superior, né? Quando a gente consegue fazer isso. Então, por fim, essa frase aí de Laia de Souza, que foi uma das pessoas que me inspirou, na criação desse projeto. Ele tem um projeto que é a nível nacional, né? Que foi implantado por ele já há bastante tempo e foi uma das minhas inspirações. Ler é bom, experimente. Se alguém da turma aí não é leitor, experimente a leitura, tá? Pode passar. Isso aí é o nosso finalizando, né? A gente tem uma página no Instagram, a gente tem uma página no no Facebook, e tem o nosso telefone. E hoje a gente está com um projeto chamado Literatura Tocantinense, viu? Já criei a página com esse nome, Literatura Tocantinense, quem quiser me seguir lá. E a gente tem o objetivo de juntar todos os escritores do Tocantins num único lugar, e a gente já está com esse projeto em andamento. Então, agradeço a atenção de todos. Muito obrigada. E obrigada, professora Adriana, pelo convite. Trabalho belíssimo, né, Marinalva? Parabéns. Nós que agradecemos aí a sua fala, né, que realmente é uma experiência maravilhosa de você estar falando. Eu imagino quanto que é gratificante, né, você formar leitores, assim, né, você tá com aquela orientação e construir um clube de leitura, né? A sua fala, assim, eu tenho várias coisas para apontar aqui, acho melhor a gente esperar um pouquinho, vamos escutar o Leonardo, né? O professor Leonardo falar um pouco, depois a gente vai juntando aí as questões, as perguntas, né? Então, eu vou passar a palavra agora para o professor Leonardo, ele pode falar um pouquinho dele, eu já apresentei aqui, mas eu acho que ele vai se apresentar um pouco melhor, assim, certo, Leonardo? Seja bem-vindo, muito obrigada. Boa noite para todas. Não sou eu o único rapaz, né? Então posso dizer todas. Dri, obrigado pelo convite para participar desse encontro sobre literatura, que é uma das minhas paixões. Como você disse, eu sou professor de educação de jovens e adultos aqui de Minas Gerais, numa cidade chamada Betim, ao lado de BH, que é a capital. Também sou escritor, estou lançando um livro agora, sábado é o lançamento presencial. Andy está aqui, um livrinho curtinho, de contos, é um roadbook, um livro de viagens pela América Latina. Além disso, eu também sou editor-chefe da Caravana Grupo Editorial. É uma editora jovem que nós criamos há 3 anos, agora em agosto, faz aniversário. Vou até pedir licença, Adri, porque algumas coisas que eu vou falar vão estar lá no nosso site, que é www.caravanagroupeditorial.com.br. Eu também sou sócio da Caburé Livros, em Buenos Aires, que hoje é a principal livraria independente da Argentina. A Caravana, para encerrar a minha apresentação, é sobre mim, essa parte, é a editora do homenageado da Bienal Mineira do Livro, 2020, 2022, Olavo Romano, que eu estou com o livro dele para mostrar para vocês. Ele é presidente emérito da Academia Mineira de Letras e ele é também o nosso editor sênior, uma grande figura, um dos maiores escritores de Minas Gerais, um dos maiores escritores do país, e mais do que o meu autor preferido, o meu amigo, é um pai para mim e merece essa homenagem proporcionada pela Bienal Mineira do Livro. Pois bem, hoje eu estou aqui para falar com vocês um pouquinho sobre edição de literatura infanto-juvenil. Já adianto a vocês, não é a minha especialidade. É muito mais uma conversa sobre literatura do que sobre edição de literatura infanto-juvenil. Eu quero trocar uma ideia com vocês de modo bem descolado. Por quê? Nós vivemos um momento de crise política, econômica, sanitária, mas nós não vivemos um momento de crise da literatura. Falsos mitos. E falsos mitos tá cheio por aí, não é verdade? Um falso mito é: o brasileiro não lê.
Ora, todo mundo lê. Até quem é analfabeto lê. Lê textos orais, lê imagens. Que tipo de leitura nós estamos falando? Nós podemos falar sobre a leitura de obras literárias, de peças jornalísticas, enfim. Nesse sentido, eu sou um pouco mais esperançoso. Acho que os brasileiros leem muito, de tudo um pouco. O que falta, talvez, seja uma boa mediação da leitura. Por que eu estou dizendo isso? O nosso foco é literatura infanto-juvenil. Quem vai mediar essa leitura nos primeiros anos de vida? A família e a escola. Para que a experiência com o texto literário seja agradável, não basta ter só uma história bacana. É preciso ter um livro bacana também, que seja agradável ao toque, que seja bonito aos olhos, que desperte, no caso da literatura infanto-juvenil, pelas cores, até mesmo pela textura que ele tem, pelo toque. É disso que nós estamos falando. Como a professora anteriormente disse, há uma preocupação de que o Brasil se torne cada vez mais um país de leitores. Para que isso aconteça, é necessário um conjunto de fatores, evidentemente, desde viver com dignidade, com comida no prato, né? Com roupa, com lazer, com acesso a bens de consumo, para que a experiência literária seja frutuosa. Não é possível ler com fome. Não se aprende na escola estando com a barriga vazia. Em 1988, ano da nossa Constituição mais recente, Antônio Cândido, um dos principais ensaístas do Brasil, escreveu um texto que se tornou antológico, que é O Direito à Literatura. Para ele, nesse texto que todo mundo aqui devia ler, da literatura, da pedagogia, das letras, é um direito fundamental, porque organiza o caos interno, essa bagunça, essa babel de vozes dentro de nós, a experiência com o texto literário, que das artes, talvez, seja a experiência mais sutil. Porque eu estava numa live hoje, como escritor convidado, da Bia Lameira do Livro, dizendo justamente isso, que a literatura constrói imagens, constrói monumentos com palavras. E as palavras são polissêmicas, são repletas de sentidos. A cada leitura, nós temos uma nova experiência com o texto. A cada leitor, o texto se renova. Cada vez que a gente abre um livro, é o mundo sendo reinaugurado, contando a nossa história e a história geral. A história que nos confere essa condição de seres humanos. Ao mesmo tempo que nós também escrevemos a nossa história. Para que haja leitura, para que haja livro, é preciso ao menos duas pessoas. O autor e o leitor. Entre um e outro, nós temos, no meu caso agora, dizendo do assunto propriamente dito, revisores, ilustradores, diagramadores, capistas, copydesks, distribuidores, livreiros. A cadeia criativa e produtiva do livro é uma cadeia imensa, que desde 2014 no Brasil vem enfrentando sérios desafios. Só que eu aprendi o seguinte: na crise, tire o S, crie. E desafios são para ser superados. Por mais que as escolas tenham limitações dos acervos, no que tange também a acessibilidade com audiobooks, com braille, é preciso criar estratégias para superar esses desafios. Muito mais do que dizer, não sei, não tem como, enfim. E vocês que estão se formando para daqui a pouco ir para a sala de aula, façam um teste. Antes de ensinar as pessoas fora de casa, lá na escola, na sala de aula, se eduque. Eduque a sua família. O passo inicial para formar um leitor bem-sucedido, ao meu ver, é que ele tenha bons exemplos da família
e da escola. Pergunto a vocês, não precisa responder aqui. Quantos livros vocês leram neste ano? Quantas obras literárias? A gente tem que parar para pensar nisso. Se a gente não pensa na gente como leitor, como que vai pensar em formação de leitores? Né? A Adri está dizendo, né? O chat está aberto, quem quiser comentar alguma coisa, por texto, ou falar, fica à vontade, pode, né, comentar aqui tranquilo. Mas vamos lá. Comecemos por nós. Comecemos por um tipo de história, por um tipo de livro que a gente gostaria de ler. É essa leitura que a gente deve apresentar para os nossos alunos. Estou focando na conversa com os alunos que nós aqui estamos, entre colegas professores. Falando nisso, sobre um livro que eu gostaria de ler, neste ano eu publiquei um livro muito especial, que é esse aqui, ó. Em Alto Mar, do Gui Costa Neto, que por acaso é o meu filho. Aqui, ó, vou mostrar para vocês por dentro rapidinho. Aqui, ó. Esse aqui é o Gui, dá para ver? Esse é o Breno, o ilustrador. O Gui escreveu esse livro no passado, numa viagem nossa de férias, em julho, lá em Saquarema, na casa de um escritor, amigo nosso, um grande escritor, chamado Tonico Mercador. Mas o livro já saiu neste ano, por causa da situação, né, gente? Livro é caro de produzir, por isso que é caro lá na loja, na livraria. Esse aqui já está esgotado, graças a Deus, ele ficou muito feliz. Esse livro, ele tem 32 páginas. Aliás, não, 32 não, ele tem 24 páginas e ele é 21 por 21. Todo ilustrado, colorido, papel couché, um toque agradável. As imagens são muito legais, foram muito elogiadas. Aqui, olha, no meio do livro, olha, a tempestade em alto mar, menino velho. Então, é um livro que a criançada deu um bom retorno para a gente. Por que eu estou mostrando esse livro? Porque é um livro que eu gostaria de ler quando criança. E eu consegui realizá-lo pelo meu filho. Eu gosto muito de Ernest Hemingway, prêmio Nobel de Literatura, autor de O Velho Mar, Paris é uma Festa, Câncer dos Dobra. E o Gui escreveu uma história que era um sonho de um pescador em alto mar perdido, que os animaizinhos foram salvá-lo. Os animais de uma embarcação pirata. Em suma, é isso. Teve uma ótima repercussão, como eu mostrei para vocês aqui. É um formato bacana, tá? 21 por 21. É um formato padrão para literatura infantil, sobretudo, mais que infanto-juvenil. Ilustrado. Olha só, o parágrafo, tá vendo? A fonte. As fontes são grandes também. Se fosse, estou falando agora da estrutura, tá? Editorial. O Gui tem 10 anos e é mais ou menos esse o público dele. Terceiro, quarto, até o quinto, sexto ano, esse livro atende. Se fosse para crianças menores, aí não poderia ser caixa baixa. Teria que ser o livro todo em caixa alta. Aqui eu cometi um erro, que na próxima edição eu vou corrigir. Olha só, meninas. Isso aqui se chama parágrafo francês, os bloquinhos. Só que aqui, ó, tá vendo? Deu espaço no parágrafo. Em literatura, para tornar esteticamente melhor, poderia ter saído. Então, a gente vai aprendendo também, né? Eu acho que antes de entrar na leitura do texto, vale a pena pegar o título em alto mar. Leia a capa. Essa capa aqui não está isenta de sentidos para além do primeiro olhar. Olha só. Tá vendo? A capa aberta é o barco inteiro. Quando o ilustrador propôs a capa, ele não propôs as ilustrações, ele não propôs essa aqui. Eu que propus, porque é o menino olhando além, adiante. Né? Quando você abre, aí você, uau, você tem a dimensão do menino. Nesse caso, o Breno foi além, nos surpreendeu. Ele colocou o meu próprio filho aqui, ó. Ele que é o pequeno pescador.
né, os traços, a cor dele. Então, é um menininho negro. E é difícil, né, gente, encontrar autores negros, personagens negros. Faço mais um desafio. Já perguntei quantos livros vocês leram. Pergunto a vocês, quantos autores ou autoras negras vocês conhecem? Né? É algo que se deve pensar também. Olha aqui de novo, olha, que bonitinho. Ele é deriva, né? Com a rede vazia. Então, esse é um dos formatos que eu acho bacana para trabalhar com esse público, que está alfabetizado há pouco tempo, 8, 10 anos. Quero mostrar mais um outro. Esse livro aqui é o livro do Olavo, Um Presente para Sempre. Ele está na 16ª edição, foi lançado em 2019 pela Caravana. É um livro pequeno também, eu gosto de livros curtos, tá? Esse tem 46 páginas. Aqui, ó. A história de um menino da roça. São histórias, as histórias do Olavo de um tempo antigo, que queria ter uma criação de pombos. E vai viajando pela roça, tentando essa criação. Aqui é ilustrado também, só que tá vendo? É em PIB. Olha que bacana. No ato do sonho, olha só, ele está aqui, o personagem com um amigo, e lá em cima, olha só, no teto, é ele campeando à noite, na lua cheia. Foi um projeto muito bonito, muito sensível. Que, olha, ele conversando com a família no pé do fogão a lenha. Ou seja, nada aqui é por acaso. Cada palavra, cada organização de parágrafo tem a sua razão de ser. Esse aqui é o Olavo, acho que vocês conseguem ver aqui. Enfim, é isso. Eu queria fazer só um panorama a respeito da edição de livros infantis, né? Mas eu quero encerrar minha fala, eu pretendo ser breve, para que vocês perguntem, para que vocês façam perguntas, façam comentários, concordem, discordem. Acho que deve ser muito mais um bate-papo, né? Para encerrar, não há crise na literatura. O brasileiro lê e lê muito. Há uma crise política, econômica e sanitária, como eu mencionei, e é preciso educar as pessoas. Educar não é educar para que ela leia o que a gente quer. É educar as pessoas para que se tornem cidadãs, sujeitos de direito. Não é possível que a gente tenha 33% dos brasileiros como analfabetos funcionais, que leem e não tiram o sentido das coisas. Tem que ler, e ler de tudo. Começando por nós, que somos professores, formadores de opinião. Faz esforço, dá um time. Eu gosto de texto curto. Aqui, ó, também leio hoje uma ferramenta poderosa no Kindle da Amazon. Esse aqui é o meu livro, está disponível. Quem tiver Amazon Prime, pode entrar lá na Amazon, no site da Caravana, e vai encontrar. A propósito, livros digitais correspondem a 4% do mercado editorial. Ano passado, retrasado, movimentaram mais ou menos 116 milhões de reais. E são divididos esses 4% entre e-book e audiobook. Lembrando que e-book não tem nada a ver com PDF, tá, gente? São formatos completamente diferentes. Enfim, é isso. Leiam para conduzir as pessoas a lerem também. Obrigado, gente. Excelente, professor Leonardo. Boas e belas reflexões. A gente fica assim pensando, né? O quanto que a gente está acostumado a receber essas informações de que estamos em crise, de que as crianças preferem realmente um tablet, um notebook, ou de que o Brasil está cheio de pessoas que não querem ler, né? Isso aí é uma coisa que nos habituamos a ver na mídia, nos habituamos muitas vezes no próprio cotidiano, né? Daquelas pessoas que não param, não trabalham com a leitura, não se envolvem realmente com essa situação aí. Muito desculpa, só um complemento. Além, pegando esse gancho da Bienal Mineira do Livro,
A minha filha publicou um livro ano passado chamado O Dia Que Meu Pai Saiu de Casa. É a experiência do pai biológico dela, né, na separação dos pais. A Ana Laura tem 12 anos. É um livro muito bonito, foi muito bem ilustrado. É um livro 15 por 15. Eu fiz pequeno para ser mais barato, mais fácil de enviar, porque correio é caro, e o formato também para sair mais rápido. Enfim, foi lindo. Aí meu sobrinho tinha vontade de ser cientista. Ele escreveu uma história chamada Os Tatuzinhos e a Romã. E eu tenho um outro sobrinho de 5 anos, que ele não está aprendendo a ler e escrever ainda, mas já vamos publicar a história dele, que ele falou, a minha sobrinha, mãe dele, anotou, já fizemos a revisão e está em fase de ilustração. Ou seja, só na família, eu mais 4 crianças. Uma família, né, cuja minha mãe vem lá no Nordeste, uma europeia, paupérrima, nordestina, preta, né? E aí somos 5 negros escrevendo, sendo 4 crianças. Que crise que tem na literatura? Não é porque eu sou editor, não. Né? Facilita, facilita. Gente, quem quer escrever, nem que seja no mimeógrafo, nem que seja assim, no Facebook, no Instagram, não há desculpa para não ler, não há desculpa para não escrever. Tá? Acho que todos nós devemos desenvolver essa sensibilidade da escrita e estimular nas pessoas. Eu me empolgo muito, Dri, desculpa até retomar minha fala, mas é porque eu faço isso quase como uma profissão de fé. Eu acho que a gente tem que martelar a cabeça das pessoas. Para de falar que está com crise, para de falar que tem problema, para de chorar, para de reclamar. Faça, leia. Gente, pega hoje, quando acabar esse papo aqui da Dri, é aula, professora, não sei o quê, matéria, nota. Vai na internet, leia uma crônica da Clarice Lispector. Eu até vou indicar a crônica que vocês vão ler. Estou dando para casa para suas alunas, tá, Adri? Vocês vão ler O Milagre das Folhas, da Clarice Lispector. O Milagre das Folhas. Que é a protagonista, uma lauda. Diz que ela sai na rua e as folhas das árvores caem na cabeça dela, que ela se sente escolhida das folhas. Uma coisa tão banal. Vai ler isso hoje, antes de dormir, gente. Vai começar a matutar o que vocês vão ensinar para os seus alunos. Né? E outra coisa, para encerrar mesmo, mais do que, além de apresentar grandes escritores independentes, locais, incentive o seu aluno a também ser escritor de histórias e da própria história dele. Excelente, Leonardo, é isso mesmo, né? E essas coisas, elas acabam se relacionando muito, né? A gente sabe que nem todo escritor é um grande leitor, e nem todo grande leitor acaba se tornando escritor, mas quando essas duas coisas se encontram, né? Assim, eu acho que o potencial humano, né? Eu acho que ele aflora de uma forma, assim, que é notável, né? É visível. Bom, eu queria abrir um pouco para as perguntas. Eu não sei quem já tem alguma coisa aí, já pensou alguma coisa, para a Marinalva, para o Leonardo. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? A Janessa, eu confesso que não tenho hábito de ler, mas está gostando cada dia mais. Bom, é isso mesmo. Temos que ler e ler de tudo, né? E é um hábito também, né? A Marinalva falou um pouco disso, né? Da preocupação que ela tem da criação de um hábito. E formar esse hábito nas crianças, eu acho que instiga, assim, para o resto da vida, né? A pessoa que tem esse hábito de leitura, ela consegue trazer isso para a juventude, para a fase adulta, né? O que vocês acham disso, gente? Dessa formação de hábito? Acho que, ao meu ver, é tirar um tempo, né? Mas vamos fazer o seguinte, vamos perguntar para as meninas quanto tempo elas se dedicam à leitura. E aí, meninas, pode falar, ou no chat mesmo. Quantas páginas, ou quantos minutos, quantas horas por semana, qual horário vocês leem? Comenta com a gente aí, vamos conversar, né? Elas vão falar, sabe? Nós produzimos essa semana, Leonardo, um texto sobre a formação do leitor.
sabe? Do eu leitor. Então, nesse texto que elas me entregaram hoje, Caio também está aí, eu pensei que ele não viesse estar aí, o pessoal escreveu um pouco sobre essa própria formação. Então, eu acho que quem quiser falar um pouquinho... Assim, quando eles estavam comentando aí, né, a professora do clube de leitura estava comentando também, e o Leonardo também estava comentando, estava aqui refletindo justamente sobre o que eu escrevi no meu texto, sobre essa questão. Eu até lá menciono que esse meu contato com a leitura, no meu ensino médio, por exemplo, eu comecei a ler Clarice Lispector, alguns escritores que eu me identificava justamente com a mensagem, que aquilo ali me ajudava um pouco a refletir, até mesmo sobre o que eu estava vivendo, o que eu estava passando. Para mim, era meio que um refúgio. Quando estava lendo, eu começava a imaginar, começava a pensar, e aí passou um tempo, eu fui meio que me desvinculando desse hábito, fui me distanciando, aí chegou um pouco também essa questão das redes sociais, aí eu lia, mas não tanto assim quanto nessa época do meu ensino médio. E aí eu estava aqui quando o Leonardo falou, vocês falam em hábito de ler, a questão de formar leitores, vamos supor, né? Mas aí, o que eu estou fazendo assim em relação a minha própria formação como leitora, né? Às vezes a gente pode falar, mas não está exercitando, não está praticando. E isso me fez pensar um pouco que realmente eu estava meio que lendo um pouco assim aquilo que era obrigado, que me era passado, mas que eu não estava exercitando esse meu hábito. E é algo assim que a gente realmente tem que parar, refletir, pensar, até porque eu tenho uma criança, né? E eu quero que ela tenha esse hábito, porque como a gente vem discutindo, é uma coisa tão importante que vai te fazer ser uma pessoa mais reflexiva, vai enriquecer teu vocabulário. Eu acho tão lindo assim quando eu estou numa palestra, por exemplo, que tem uma professora, algum escritor, alguém que está falando assim, e tem aquele domínio, tem aquele conhecimento realmente, e tá falando de algo que ele tenha essa convicção, que ele estudou, que ele leu, ele buscou. Então, assim, nesse quesito, eu tenho que parar, refletir, realmente mudar um pouco meus hábitos, porque às vezes na correria do dia a dia, algumas coisas vão ficando ali, não, depois eu tiro um momento, e esse momento vai ficando e não chega. Então, realmente, a gente tem que refletir sobre isso. Tem os comentários aqui embaixo também, Dri, que o pessoal foi postando. Deixa eu ver o que o pessoal está falando aqui. A Ingrid, sempre tive muito amor pela leitura e busco sempre diversificá-la o máximo possível. Né? Então, ela deve ler assim, de diferentes coisas, né? A Maria Anitta, estou lendo 3 e-books sobre gravidez. A Ingrid, de novo, eu tento ler no mínimo 1 hora, geralmente no fim da tarde. A Jaine, eu comecei a gostar de ler há mais ou menos 2 anos, mas tento ler sempre. Gosto de ler alguma coisa quase todos os dias antes de dormir. Maria Vitória, eu também, é bem aleatória, né? Quer dizer, diversa, né, Maria Vitória? Agora, uma coisa, Adri, para complementar também, é o seguinte, uma aluna falou de e-book, eu apresentei aqui também o meu, né? Literatura em geral, a gente consegue, ou PDF, ou e-book, ou em blog, sites, etc. Mas literatura infanto-juvenil é mais difícil, porque é um texto que não prescinde de ilustração. Aí, a maioria, né, das histórias, dos textos infanto-juvenis, eles só podem ser encontrados no formato livro, no suporte livro. Como o custo é elevado, daí a importância das bibliotecas escolares. Porque é lá que o aluno vai encontrar o material que ele não tem em casa, de repente. Esses programas de leitura são essenciais. Programas que, desde 2016, começaram a degringolar no país. Eu fui um dos responsáveis pela implantação do programa do Plano Municipal do Livro, Leitura, Literatura e Biblioteca de Contagem, um dos primeiros do país, com José Castilho, né, como referência nacional da leitura no país, né?
E se perdeu, porque o foco político foi embora. A gente não tem foco algum, a não ser o desmonte, né? Então, no caso da leitura, da literatura para crianças e jovens, a escola é o lugar essencial, tá? Inclusive, Dri, até faço uma proposta aqui, se vocês tiverem uma biblioteca comunitária ou na própria universidade, se a gente organizar, eu mando em doação uma caixa de livros, tá? Da Caravana, de outros autores, para que vocês aí conheçam a produção literária realizada, sobretudo em Minas Gerais, tá bom? Depois a gente conversa. Opa, que legal! Obrigada. Muito bem, eu também quero doação, viu, Leonardo? Para você, Marinalva. Muito boa essa ideia. Já entrei até Muito aqui no bom. seu site, no site da sua editora, estava dando uma olhada, muito bacana. Inclusive, gente, ano passado, nós da Caravana doamos mais ou menos 60 mil reais em livros. Olha Porque que eu legal. saio com o livro na mão, sabe o pessoal de Testemunho de Jeová? Com a sentinela, com a revistinha? Eu faço isso, toma um livro, toma um livro, toma um livro. Se você gostou, dá para outra pessoa ler. É isso, é a gente, né? Promover Quase o um contato, trabalho, né? sabe, religioso. Vai, um dia, outro, né? Aposto que hoje, praga de mãe, de mulher e de professora pega, vocês sabem, né? Mas praga de editor também pega. Ai de quem não abrir a internet hoje e buscar um poema, uma crônica. O bicho da preguiça vai sair debaixo da cama de vocês, tá? O encosto da preguiça. É o bicho da preguiça. Não, nossa, não faz isso não. Aqui tem um pessoal levantando a mão, o Caio levantou a mão, a Yala, a gente vai ouvindo na sequência, assim. Se vocês quiserem falar, fala o Caio e a Yala, e aí eles respondem juntos, tá bom? Sim. Pode ser? Manda aí. Vamos ouvir, então. Primeiras damas, né? Aí ela pode começar aí. Obrigada, Caio. Professor, eu acredito muito no exemplo. Por exemplo, eu estou estudando para ser professora, é isso que eu quero, foi isso que eu escolhi. Então, como que eu vou chegar numa sala de aula, pedir para que um aluno meu leia, se eu, professora, não tenho o hábito de ler? Então, eu acredito que o exemplo se dá justamente, começa em mim, né? E na sua fala eu pude perceber isso, a gente é bem parecido nisso. E já partindo para outro ponto, a Maria Vitória falou que as leituras dela são bem aleatórias. Eu também tenho um pouco de aleatoriedade e ansiedade, porque se eu começo a ler algo, eu vou até o fim, eu quero terminar um livro em um dia, se possível. E uma leitora negra, que o senhor citou, né, foi a Chimamanda, que eu tive a oportunidade de ler, inclusive indico a leitura, Sejamos Todos Feministas. E é isso, gente. Outra leitura também que eu indico de boca cheia é Eu Sou Malala, principalmente para entender o contexto da atualidade. E de literaturas como Mário de Andrade, enfim, Raquel de Queiroz, todas perfeitas. Se vocês puderem, tiverem a oportunidade de ler, é maravilhoso. Isso mesmo. Obrigado pela intervenção. Caio, quer falar? Que aí eles respondem junto. Acho que a Gabriela também. Pode ser, Leonardo? Pode ser, Marinalva? Junta Sim. 2, 3 perguntas assim? Vamos embora. Vamos lá. Ou pergunta, ou comentar, o que quiser. Vamos abrindo o microfone, então vocês fiquem à vontade. Boa noite. Caio? Pode falar, Caio. Depois eu falo. Gabriel. Eu só estou dando aqui, eu dando vocês falarem. Tá, tudo bem. Boa noite. Um aspecto que eu citei até no meu texto e que eu acho muito interessante, porque assim, nós vamos se tornar professores. Só que a gente não consegue se tornar professores sem pensar na situação atual do nosso país e do mundo. Porque muitas vezes nós vamos se deparar com crianças que
que vão querer estudar, só que não vão ter condição, ou então que vão querer ser leitores, mas que não vão ter como adquirir um livro para poder ler. Eu até citei no texto que a professora solicitou que sempre que que eu faço uma leitura, eu procuro sempre associar ela à minha vida e à vida do mundo, à vida que a gente está vivendo. Eu acho que isso é muito importante, porque a leitura a gente deve ler não apenas por ler, mas sempre tentando levar para o contexto da nossa situação atual. Então, eu gostaria de saber qual é o nosso papel diante de. Não, melhor dizendo, como é que nós podemos usar a leitura para mudar o mundo que a gente vive? Marinalva, você responde, depois eu complemento, no caso. Acho que é importante aí algumas colocações, né, das alunas, não memorizei os nomes, né, mas na primeira fala, quem foi que falou antes da Gabriela? Yala. A Yala fez uma colocação muito importante, né, sobre o exemplo, né? Se eu sou professora, como é que eu vou chegar na sala, vou tentar incentivar ou levar os meus alunos para o mundo da leitura se eu não leio, né? Então, a melhor ferramenta mesmo é o exemplo. Inclusive, existem pesquisas no Brasil, a pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, que comprovou, né, que os maiores influenciadores de leitura são as mães, não são os pais, e as professoras, não são os professores. Então, da educação infantil. Então, são os maiores influenciadores. Então, como o Leonardo colocou, o Brasil não é que o brasileiro não lê. Eu acredito sim que existe uma margem muito significativa de brasileiros que não têm acesso ao livro, que não tiveram, né, o, o prazer de ter o contato com a leitura na primeira infância ou na adolescência, né? Então, essas pessoas, de certa forma, foram excluídas desse universo, né? Como eu participei, inclusive, Leonardo, do webinário que foi organizado pela J. Castilho, né? Do seu amigo aí que você colocou, acompanho todas as leis aí, o processo aí no Brasil, que é lento, né? Em 2018 foi publicado o PNLL, que é o Plano Nacional de Leitura, né? Mas, infelizmente, está parado, né? Então, é isso, a gente tem que se movimentar. O que a Yala colocou, só o fato dela ter citado alguns livros que ela leu, ter indicado, isso é muito importante. Então, o que falta? É o contágio, é esse contágio. Não é só o contato, o contágio é você contagiar outra pessoa e atrair essa pessoa para o mundo da leitura. A gente sabe, né, que existem pesquisas que comprovam que a leitura é fundamental para a formação social, cultural do indivíduo. Então, a gente tem que promover esse acesso, né? É fundamental, independente de ser livro físico, impresso, ou e-book, ou eu também tenho um Kindle. Então, eu gosto de ler em qualquer lugar, independente. E eu também tive o meu contato com a leitura o meu primeiro contato com livros literários, né, para vocês terem ideia, foi com 17 anos. Quando eu saí do Maranhão, fui para Brasília fazer meu ensino médio lá. Então, até o momento, eu não sabia o que era ler. E comecei, imagina, com livros de leitura super difícil, no ensino médio, livros obrigatórios da escola, entendeu? Indicados pela escola. E para mim foi uma tortura, as minhas primeiras leituras, né? Uma tortura, sim, para você entender os sertões, né? É difícil, uma leitura, um vocabulário muito, muito complexo, né? Então, a gente, Machado de Assis, algumas leituras que para início, se eu tivesse começado a ler na minha infância, com certeza
eu teria desenrolado bem bacana, né? Mas foi bem complicado. E eu me apaixonei pela leitura mesmo, de fato, foi nesse período, quando uma amiga me emprestou um livro chamado Chuva de Novembro, super indico aí para quem é romântico, gosta de amor, de ler romances, de histórias amorosas, né? Então, Chuva de Novembro, de Carlos de Andrade. Então, esse livro simplesmente me atraiu, me chamou a atenção, eu li, reli, e inclusive estou procurando um exemplar dele, que ele não é mais publicado, então virou relíquia. Eu já procurei vários sebos, em vários lugares, em várias livrarias, e eu não consigo encontrar, porque eu quero ter ele na minha estante, como recordação do meu momento inicial, né, do empurrãozinho que eu tive aí para entrar no mundo da leitura. Então, só para concluir minha fala, eu gostaria assim, de chamar a atenção de vocês que são alunos, que estão entrando na área da educação, para o fato de que não é só o professor da área de linguagem que deve influenciar a leitura, né? Todos, independente de você ter uma tendência para a área de exatas ou de linguagem, você deve ter esse compromisso, né? Porque se você consegue influenciar alguém a se tornar leitor, dando dicas de leitura, com ações simples, né? Você vai ter um bom aluno, um bom cidadão e um bom aluno em todas as disciplinas, né? Então, isso é fundamental. Se alguém quiser perguntar mais alguma coisa, se eu fugir do assunto aí, me desculpa, é que a gente acaba esquecendo. Então, passo para o Leonardo aí, né? Concluir. Em relação a isso, é, nós comentamos, né, que o mais importante é se tornar um exemplo. E o exemplo, enquanto leitor, que a gente pode dar é sempre ter um livro na mão. Ponto. Para quem não tem Kindle e quiser começar a ler e-book, você consegue na Google Play Store ou na Apple Store baixar o aplicativo do Kindle, fazer a sua leitura pelo celular mesmo, que aí, né, você tem as notificações de WhatsApp, Instagram, você desfoca um pouco, coisa que não acontece no Kindle, que ele é só para ler livro, mas que funciona muito bem. Tem um livro na mão, é isso, né? O primeiro passo é esse. Tem um livro na mão e mais do que isso. Leia, abre, leia no seu ritmo, no seu tempo, no seu espaço, mas não pode deixar de ler, que é o que a colega estava perguntando, a nossa colega aluna, né? O que fazer para estimular as pessoas? Acho que é ser o exemplo lendo. Ou também, uma coisa legal, leia para alguém. Eu sou de Belo Horizonte, moro em BH, mas tenho uma casa, um apartamento aqui em Ouro Preto, que eu vim para cá para criar, para trabalhar, divido com um amigo. Ele não gosta de ler, mas aí eu pego e leio para ele alguma coisa. Estou revisando aqui, estou lendo, vou ler para você, entendeu? É isso. A pessoa nem está entendendo o que você estava... Mas pega o fio da meada às vezes. Ponto. Esse ato de ler para uma pessoa acho interessante. Mas o que me instiga mais também a leitura é a questão de você ler com outra pessoa e você passar a dialogar com outra pessoa a respeito do livro. É maravilhoso. Bater bola sobre as impressões do texto, né? Gente, isso rende muito. Olha, ano retrasado, eu estava em sala de aula, eu li Macbeth, de Shakespeare, a peça mais sombria, mais pesada dele, com alunos da pior região de Betim, em níveis de desenvolvimento, né? Em todos os indicadores. Foi excelente. Aí a maioria queria ser a bruxa, até os meninos, porque as bruxas apareceram. Olha, ano passado, quando eu publiquei o Aparecida Rainha, o meu livro de contos, ele não está aqui, eu deixei no carro. É um livro de contos. Acho que travou, Léo. Tá travando aí. Wyoming. Sabe? Travou um pouquinho, Léo. Vocês sabem o que é uma abaiomi? Não. Abaiomi são as bonequinhas que as mães faziam com as tiras das saias na travessia nos tumbeiros, nos navios negreiros da África para o Brasil, para acalmar as crianças. Enquanto eu estava escrevendo esse livro ano passado,
que tem lá um conto com esse nome, eu dei uma oficina de fazer a Biomiss. E aqueles meninos endemoniados, insuportáveis, chatíssimos. Gente, até os meninos brincaram de boneca. Numa boa. Ficaram lá horas e horas fazendo a Biomiss, fazia uma, fazia outra. Que é só pegar tiras de roupa velha e dar os nozinhos certo. O negócio é poderosíssimo. E eles não sabiam, eu contei a história, né, da Biomiss, da travessia, que a gente sabe, mas eu recontei. O que eu fui ali? Um griot, que é um contador de histórias, né, tribal na África. E o que é a Biomiss? Um amuleto, um voodoo. Eu estava jogando um feitiço com eles. Um feitiço das palavras, literários, da história, da ancestralidade. Quer dizer, eu nem li uma história. Eu aproveitei que eu estava escrevendo meu livro do ano passado, retrasado, e fui trabalhar com eles. Então, não precisa ser um livro formal, pá. Tem uma história que eu aprendi na faculdade, minha professora de práticas de leitura, a Dani, eu apaixonei com essa professora, ela é linda. E ela, eu acho que tinha uma quedinha, ela contava a história bem na minha frente, que eu ficava sentado na frente dela. Aí tinha uma história do Geoffrey Chaucer, do The Canterbury Tales, que é os contos da Cantuária, que funda a literatura inglesa, lá no século XVI. Uma das histórias era o seguinte: o que uma mulher mais deseja? Aí ele ia contando a história, e tal, pá. Aí, pá. Enfim, eu aprendi a história e fui contando também para os meus alunos, que às vezes não consegue comprar livro para todo mundo, na biblioteca não tem, uns não tinham xerox, os outros não leram, o outro gato comeu, o cachorro sumiu com algo para casa, enfim. Então você tem que ir improvisando. Então, a literatura funciona muito bem oralmente. Tá? Pensem nisso. Literatura não está só nos livros. Toda vez que você senta aí, na casa da sua tia, da sua avó, toma um cafezinho na beira do fogão, ou sentado ali na soleira da porta da cozinha, você está fazendo literatura. Você está recuperando a memória da sua gente. Pode ser até uma fofoca do vizinho, de uma cunhada, alguma coisa assim. Mas é uma forma de literatura. Ah, lembra daquele dia, fulano? Ah, não sei o quê, aí, né, tal. São elementos fundantes da literatura. É isso. Então, a gente tem que começar a perceber o texto literário, não só escrito, tem que pensar a gente como mediadores, como contadores de história. Eu não conheço nenhum escritor do Tocantins. Cadê vocês? Vocês, como leitores, têm que fazer essas defesas. Né? Tem que começar. Senão fica também só literatura feita pelos bambambam. Não, a gente também faz. Olha, eu aqui escrevendo, publicando meus sobrinhos, meus filhos, publicando mais de 500 autores pelo Brasil e pelo mundo. Já fui um dos editores que mais publicou livros nos últimos 3 anos. No Brasil. Eu ia perguntar isso, lá. Deixa eu aproveitar seu ensejo aqui, porque se em algum momento você contou aqui para a gente das dificuldades que talvez até em relação ao capital, né? A edição de um livro é uma coisa cara, né? Você vai pensar o papel, você vai pensar a ilustração, né? Quer dizer, é um arcabouço de coisas que tem que ser pensadas para materializar uma história, né? E, ao mesmo tempo, eu acho que, assim, contradizendo um pouco essa dificuldade, nós vemos hoje no país uma quantidade imensa de publicação, e você me corrija se eu estiver errada, é uma leitura que eu tenho tido, né, assim, observando, ao mesmo tempo parece que nunca foi tão fácil publicar um livro. Você tem razão, né? Há um boom de publicações independentes, fora dessas grandes editoras, os autores custeando as próprias produções. Aí, a única observação que eu faço tem se publicado muito. Agora, é boa literatura? Não é? Eu acho que a maioria é mais ou menos, enfim. Mas cabe ao leitor selecionar, escolher um percurso para ele. Tipo, na Amazon, no Kindle, o que mais sai? Best-seller
e literatura erótica. A amante do chefe, o tesão pelo meu primo, 50 tons de cinza, que é algo mais, né, grande, sabe, né? Mas sai pra caramba, né? Atrás da escola, né? A nova amante do meu marido. Gente, o pessoal lê pra caramba isso, lê muito. É um filão de literatura, né? É uma literatura dita de elite, não elite intelectual, elite no sentido estético, né? Não, mas lê. Ponto, foda-se, deixa o pessoal ler, lê o que quiser. Só não pode deixar de ler. Eu acho que é isso. Você pode intercalar a sua literatura erótica com um conto do Murilo Rubião, uma crônica da Clarice Lispector, né? Um romance da Chimamanda Adichie Noche, como uma colega citou agora, que dela eu li no seu pescoço, que é lindíssimo. Você pode ler o Torturado. Eu li Torturado, que ganhou o Jabuti ano passado, e ganhou todos os prêmios de Itamar Vieira Júnior. Eu não acho que seja um grande texto, né? Mas ganhou, mas eu não sou jurado, não tenho da minha opinião, né? Pode até ser uma ponta de inveja dele também. Enfim, mas eu acho que é o seguinte, qual que é o problema do Torturado? Estou comentando isso, que eu estou gerando uma polêmica aqui, está sendo gravado. Mas o Itamar nunca vai saber de mim mesmo, não tem problema. Mas se ele souber, eu li. Gostei. Mas não acho que não era o texto para se ganhar um jabuti. Por quê? Tem um problema ali, que é o seguinte. As três vozes narrativas, das três mulheres, as duas irmãs, e depois da alma da velha, a fantasma, eles têm um tom, elas têm um tom acadêmico do próprio autor. Ficou muito formal e não mudou, não teve variação de um para outro. A história é legal, eu gostei do enredo. Eu acho que o livro perdeu no tom, sabe? Isso não me pegou, né? Mas, enfim, é uma leitura que vale a pena. E o cara foi premiado e está circulando, contando histórias de escravidão moderna lá no Recôncavo Baiano, para o mundo. Ou seja, é a minha leitura preferida, que nu? Não. Mas tem cumprido também um papel. Não que a literatura tenha que cumprir papéis. Ela é arte. Tem que se bastar a si mesma, por fruição. Literatura não é panfleto. Né? Acho que qualquer pessoa que vá querer tornar o seu texto um grito contra o Bolsonaro, por exemplo, é uma bobagem. Por quê? A literatura é muito maior do que o Bolsonaro, por exemplo. Entende? Ele vai passar e vai para a lata do lixo da história. Um texto literário de qualidade fica ao longo do tempo. É isso. Então, tem se publicado muito. Tem coisa boa e coisa ruim. Tem tudo quanto é estilo. Cabe ao leitor fazer a escolha dele, né? E a gente, como formadores de opinião e de leitores, informadores é um termo meio complicado, vai ajudando, dando uma moral para a galera, escolher o que é o próprio caminho. Tá certo. Vou passar, então, a palavra para a Marinalva, que ela levantou a mão. A gente já está aí, ó, 20h26, são as últimas perguntinhas. Eu ainda tenho uma aqui, não sei se vale a pena fazer de uma vez. Deixa a Marinalva falar, eu vou ver se dá tempo de fazer minha última pergunta aqui. E quem quiser já pode até ir escrevendo a pergunta aí no chat, porque nosso tempo já está esgotando. Tá tão boa. Eu acho que tá muito bom, né? Tá ótimo. Não, só complementar a fala aí do Leonardo, né? Que ele falou sobre o direito à literatura, né? Que é defendido por Antônio Cândido. E nós temos também alguns direitos que são direitos do leitor, que são defendidos por Daniel Penac. E ele diz assim, que o leitor ele também tem direito de não ler. Tem direito de pular página, tem direito de ler o livro e de simplesmente chegar na 10ª página e dizer assim, não me cativou, não me interessei, não estou afim, então vou passar para o próximo. Isso aqui não... Então, é bem interessante a tua fala sobre essa questão da qualidade, né, dos textos que são produzidos, dos livros, enfim. E a gente tem que... o importante é ler, né? É saber ser seletivo também, claro, mas o importante mesmo é ler. Era só isso que eu queria dizer.
Ótimo. Eu não vi se tem mais gente aqui querendo comentar alguma coisa. Eu queria só fazer uma última pergunta, porque eu percebi assim, que a conversa circulou muito em relação a essa formação de leitores voltada para a escola, o papel, a importância desse papel da escola e o papel, muitas vezes, da família também, né, que são, assim, os dois pilares que vão contribuir aí para a formação. Por outro lado, me parece importante pensar também, dentro da conversa que nós tivemos aqui, a questão do Brasil, a questão de políticas e políticas públicas. Né? Então, eu gostaria de saber se vocês, né, cada um assim dentro do seu papel, como enxerga a literatura, quais são os lugares possíveis desse investimento, o que uma política pública poderia fazer, né, pensando para além da escola e para além da família. Eu estou pensando isso pelo seguinte, eu vou contar para vocês. Antes de começar aqui, eu vi dessas propagandas que passam no Facebook, assim, não era exatamente uma propaganda, era uma crítica, né? Falando que na França hoje, né, os jovens e as crianças recebem uma bolsa de não sei quantos euros para investir em leitura. Eu não sei se vocês já viram isso. E, para ser sincera, eu não sei nem se isso é verdade. Mas aí a crítica no final vem, imagina se no Brasil tivesse isso. E eles contam dentro dessa história como que avançou. Quer dizer, eles têm uma bolsa do governo, né, um investimento. Cada jovem pode adquirir não sei quanto. Isso contribuiu para as livrarias, contribuiu para as editoras, né, para os próprios escritores e imensamente para a formação desses jovens leitores. Né? Então, assim, para além da escola, para além da família, vocês conseguem ver, eu não sei nem se é possível trazer aqui, assim, né, se vocês têm isso em mente, mas quais seriam esses lugares que o governo ou que a política pública poderia investir para fomentar essa leitura? É isso que eu queria pensar um pouco, numa dimensão macro. Eu vou falar da parte técnica, comercial. E Marinalva, então, faz um comentário dela, pode ser assim? Sim. É para eu começar? Fica à vontade. Tá. Existe sim, Adriana, esse projeto aí de incentivo à leitura na França, eu já li sobre isso. E, inclusive, foi quando eu li sobre isso que eu tive a ideia de premiar, de criar o concurso Leitor Nota 10 no clube de leitura e premiar os membros do clube de leitura que mais lessem, entendeu? Que é o concurso Leitor Nota 10. Então, não com dinheiro, né? Porque não dá. As nossas premiações troféu, medalhas e livros, claro. Então, dentro do kit de premiação, o livro, é claro que está incluso, né? E essa questão de políticas públicas eu considero fundamental, mas infelizmente ainda não se consolidou. Não sei se o Leonardo concorda comigo, né? Não se consolidou no Brasil. Porque a lei federal que a gente tem é uma única lei, que eu não vejo efeito nenhum. Eu, particularmente, na minha cidade não tem efeito nenhum, no meu estado não tem efeito nenhum, né? Porque as políticas públicas, elas deveriam acontecer de baixo para cima, né? Então, cada cidade deveria ter essa preocupação. No Ceará, por exemplo, eles têm um programa chamado Agente de Leitura, que é muito bacana, e se Deus quiser um dia eu vou conseguir parceria para reproduzir esse programa aqui na minha cidade, que o governo ele contrata jovens que vivem em situações vulneráveis, treina esses jovens para trabalhar em cada comunidade. Em cada comunidade tem um jovem que implanta essas atividades de estímulo à leitura. Saraus de poemas, clubes de leitura, rodas de leitura, enfim. Né? Então, isso contribuiu muito, né, para o aumento dos indicadores no Ceará, educacionais. E eu acredito que o que falta é o individual, não é só o coletivo, tem que partir do individual. Por exemplo, o prefeito daqui fechou a biblioteca, isso já tem quase 5 anos, então foi uma atitude dele individual, mas nenhum outro individual se juntou para formar um coletivo e fazer um protesto
e fazer com que a biblioteca fosse reaberta, entendeu? Então, falta isso aí. Cada um tem que pensar e se juntar. É um individual que eu falo dessa forma. A minha concepção, o meu pensamento é esse, então vou me juntar com quem tem o mesmo pensamento e vamos nos fortalecer, né? Se a gente senta para bater papo, para colocar os papos em dias, por que não se sentar para debater sobre obras, né? Por que não vocês aí da turma da professora Adriana não formam um clube de leitura? Vocês procurem as afinidades. Eu gosto de ler romance, então vamos formar um clube de leitura. Vamos começar com 2 pessoas, virou um clube de leitura, pronto. Não precisa muita coisa, é o mínimo, assim. E assim a gente vai promovendo um sucesso a nível mais, né, no nível mais abrangente, né? É isso, agora eu passo para você, Leonardo. É interessante a gente notar, por exemplo, na Argentina, a nossa livraria, a Capuré Livros. Lá na Argentina, o preço do livro é tabelado nos primeiros 12 meses. Ou seja, aquele livro, em qualquer livraria, custa o mesmo preço. Aí depois se pode dar desconto, né? Isso gera eu esqueci o nome da sigla, mas é um preço tabelado. Você pode dar no máximo 10% de desconto no primeiro ano. Então, se é 50 conto numa, vai ser 50 conto em todas. Isso ajuda numa paridade, porque senão vem uma Amazon, vem uma outra, compra o seu livro, editora independente, né? Editora pequena, média, não sei o que eles arrumam, vendem por muito menos que você, tendo comprado de você, e você fica na mão do calango, como diz aqui os meus amigos, né? Uma outra coisa que eu acho interessante também são as aquisições do poder público, por meio da FNDE, né? Aliás, do PLB, como que chama? Plano do Livro, eu esqueci a sigla agora, mas a compra de livros pelo poder público, seja nacional, estadual, municipal, para distribuição, não só de livro didático, que é o principal, que gera milhões e milhões em dividendos, mas de livros literários também. Além disso, de preço tabelado no mercado, de aquisição de livros pelo poder público. Eu acho que uma outra coisa é cobrar do poder público bibliotecas e salas de leitura. Em toda escola tem que ter um acervo. Se não tem uma biblioteca, ao menos uma sala, né? Além disso, as bibliotecas comunitárias também são importantíssimas, né? É um conjunto de fatores. Como a professora falou agora, gente, tudo isso deve estar articulado. Mas as pessoas também articuladas da maneira possível para que a leitura, para que o contato com o texto literário seja possível, né? Livro no Brasil, aliás, livro deveria ser item da cesta básica, porque é alimento para a alma. Mas um livro é muito caro. Vou dar um exemplo para finalizar. O nosso livro custava em média R$50. Eu passei para R$ 32,90, R$ 34,90, e nesse mesmo período, de novembro do ano passado para julho, houve no custo do papel, ou seja, o custo gráfico, um aumento de 40%. Eu reduzi em 36%, aumentou o custo gráfico em 40%, porque papel é cotado em dólar, é uma commodity, e no Brasil só tem uma empresa que produz, que comercializa todo o papel. Olha como que é uma loucura, né? Livro é caríssimo. Um livro, ao meu ver, como editor, não deveria custar menos que R$70 no Brasil. Juro para vocês. A gente só sobrevive, está crescendo, tem uma equipe com 10 funcionários, porque eu sou muito doido. E eu tenho ideias assim, idiotas, que parecem geniais. Que as pessoas não tiveram antes, eu vou lá, tem possível acontecer. No meio de uma pandemia, eu atravessei a pandemia e estou crescendo. Você tirou o S da crise, né, Leonardo? Tirei o S, né? Tanto é que o Olavo, meu sócio, foi escolhido o autor homenageado da Bienal do Livro, porque nós pusemos o pé na estrada para publicar e fazer as pessoas lerem, por Minas e pelo Brasil. Né? Não estou me gabando aqui, não. Estou mostrando para vocês um percurso de alguém que gosta de livro, que gosta da educação, que gosta de produzir. Né? Tem que ser doido.
Vocês que estão estudando pedagogia, vocês são tudo doida. Vocês vão pegar um cenário que vocês vão ter assim, que tirar leite de pedra, mas vai dar certo. Calma. Tá? Tá tudo certo. Meninas, obrigado. Dri, eu falei demais, desculpa, eu me empolguei. Foi ótimo, Leonardo, foi ótimo, Marinalva, que presenças maravilhosas, quanto que vocês contribuíram para a gente refletir, para a gente pensar. Eu tenho certeza que nós vamos guardar isso aqui, ó, muita coisa para adiante aí, durante muito tempo, né? Inclusive nas práticas, esse pessoal aí que está começando, que vai daqui a pouco estar dentro de sala de aula, né? Na atividade, pensando essas realidades aí que vocês trouxeram, essas experiências valiosas que vocês trouxeram. Muito obrigada mesmo pela participação de vocês. Ô, Dri, olha só, estou vendo aqui a carinha, acho que é a Maria Vitória. Ela ri, ela está interagindo assim. Isso vale o empenho. É a segunda live do dia, trabalhei hoje como um louco, mas vale a pena, porque eu olho para ela, lembro das minhas sobrinhas, sabe? E aí é uma moça que está para a faculdade agora, as meninas também que participaram do chat, enfim, eu acho que mais do que a gente, parabéns para vocês, tá, meninas? E menino também, que acho que tem 1 ou 2 por aí. Parabéns, parabéns. Tem 1, 2 com você. Igual o senhor colocou, para nós iniciar é muito bom e ter aquele estímulo de querer aprender mais. Confesso que hoje foi difícil assistir a aula, a internet não estava colaborando comigo. Perdi, infelizmente, uns 20 minutinhos de aula mais, porque eu comprei o notebook agora e não consegui ainda configurar completamente o notebook. Então, mas a gente tem esse estímulo e são pessoas e professores como vocês que estimulam mais ainda esse conhecimento. Muito obrigada pela apresentação linda. Valeu. Então, nosso próximo encontro acontece na quarta-feira. Nós vamos encontrar com a Luciana. A Luciana é muralista. Ela ilustra livros infantis e ilustra o cotidiano dos muros da cidade. Então, ela vai conversar com a gente também, mesmo horário. Mais uma vez. Participar, você pode liberar link para mim na próxima? Pode participar, está aberto para todo mundo, mas o link é o mesmo, quarta-feira, 7 horas. Legal, tá ótimo. Para todo mundo. Professora, obrigada, viu, pelo convite, agradeço muito e vou deixar o convite aí para os seus alunos, participem com a gente do Clube de Leitura, viu? Traga os talentos de vocês para trabalhar com as nossas crianças. Nós somos, o nosso público é de crianças carentes também, porque eu falo carente, não carência financeira, não só isso, porque nós temos público também da elite aqui de Tocantinópolis, mas carente de cultura, de leitura, carente de tudo, né? Porque aqui a gente tem uma cidade, nossa cidade não oferece muita coisa. Então, quem puder contribuir, colaborar, mesmo que seja só com um projeto, vocês podem criar projetos e implantar no clube de leitura, né? A gente tem um público, mas qualquer contribuição será bem-vinda, viu? Agradeço muito e estou encantada com o Leonardo, foi um prazer te ver, viu, Leonardo? Já vou colocar o invasor de livros aqui do teu site dentro da cestinha para comprar, viu? O Nico Mercador é um grande escritor. Agora, gente, olha... E ele é maranhense, é meu conterrâneo. Exatamente. Acessa lá, ó, Caravana Grupo Editorial, no Instagram e Facebook. Segue lá, gente, dá uma moral. E, se quiser me adicionar, Leonardo Costa Neto. Vai ser um prazer conversar com vocês. Aí ela falou assim, estou fazendo letras, né? Alguém falou, quero ser escritor. Sim, vamos embora. Vamos publicar comigo, inclusive. Vem participar, tá? Publico muito jovens, faço questão. Um abraço. Gente, Leonardo, muito obrigada, Marinalva. Até breve. Eu que agradeço. Tchau, gente. Prazer. Quem quiser, depois eu estou disponibilizando a gravação, tá, gente? Eu quero a gravação. Até. Tchau, gente. Boa noite. Obrigada. Ô, professora, que bom que a senhora vai disponibilizar a gravação, que eu já estava preocupada aqui. Eu estava lá. Vou disponibilizar para todo mundo, não, viu, Gabriela? É para quem conversou comigo e quem eu estou vendo. Por exemplo, o Caio, eu ia disponibilizar para ele. O Caio participou quase tudo, ouviu quase tudo. A hora que ele quiser, ele tem a gravação. Agora tem um pessoal aí que a gente tem que ficar de olho, que está sumindo. Chega, só quer... Aí eu não acho legal, não.
Mas não preocupa com isso agora, não. Vamos Pois é. Não, mais. É porque eu, professora, consegui ficar online na aula, só que eu estava conseguindo escutar vocês, só que tinha hora que o áudio fugia. Fica tranquila, Gabriela. Ó, boa noite, gente. Tchau, Boa noite. Boa noite, gente.